Graça e paz. Peço para os irmãos abrirem lá em Salmos 18, versículo 1, e aí depois a gente vai para o versículo 28. E diz assim: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Aí pula lá para o 18. Para o 18 não, para o 28. Esse salmo é muito lindo porque ele vai te citando todos os motivos por que ele ama o Senhor. E aí o 28º motivo é porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. E eu achei isso muito fofo, muito lindo. Peço agora para irem lá para Isaías, capítulo 51, a partir do versículo 4. E antes de chegar nesse versículo, que ele já se anuncia como a luz do mundo, eu queria trazer o que a palavra dizia antes de Cristo vir à Terra, né? Dessa parte da luz. E diz assim: preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores, nós, morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Então, aqui Deus já tem alguns pontos importantes de eu trazer antes de tentar explicar por que Jesus é a luz do mundo. A terra, né, e nós já nascemos condenados. Por quê? Porque já nascemos em pecado. E Deus, por ser justo, ele não poderia anular uma sentença, a qual ele havia dito que deveria acontecer sobre aqueles que não que escolhessem o pecado, mas que nasceram no pecado. Só que esse mesmo Deus foi tão justo e ao mesmo tempo tão compassivo que ele diz que virá a sua lei como a luz das nações. E essa lei nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo, e nos salvaria, e nos traria uma eternidade que nós aqui não temos, porque, como ele diz, a terra vai acabar, os céus vão sumir como fumaça, os seus moradores deixarão de existir, mas a minha salvação durará para sempre. E o que eu acho lindo, como a gente cantou aqui, e como é legal isso, né, da apresentação da Rebeca aqui também, como fazendo parte dessa congregação, é de como Deus gosta de se fazer presente. E dessa mesma maneira ele cobra que sejamos presentes na vida uns dos outros. E então, nesse ato de justiça, Deus vem à terra, toma os nossos pecados, toma todas as nossas trevas e morre no nosso lugar, para nos revelar a sua maravilhosa luz e nos trazer com isso vida e vida em abundância. E assim, não passaremos pela segunda morte. E lá, em João, capítulo 1, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a prevaleceram. É lindo porque já é cumprimento da profecia, né? Isaías disse que a lei viria em forma de luz. E aqui vem Cristo, em forma de vida, em forma de palavra, como verbo de Deus e como luz que prevalece sobre as trevas. Que trevas? As trevas do meu pecado, as trevas da obscuridade da minha alma, as trevas do abismo do próprio inferno que me cercariam se o Senhor não viesse por nós. Mas, continuando, eu queria nos atentar para uma coisa. Às vezes, quando a gente fala assim, Jesus é luz, qual a ideia que a gente tem de luz?
Às vezes a gente pode pensar assim, a luz é aquilo que eu pago para Light, né? Vem caro a beça, ou não, tem gato lá em casa, não pago, mas gato não é de Deus. E enfim, e aí Deus, a luz, ela é justamente aquilo que revela onde a gente está, né? Se está tudo apagado, a gente não tem noção de espaço e tudo mais. Não tem noção do que as coisas são de fato. E a luz é o que revela a verdade daquilo que é. É o que revela a verdade do que está acontecendo e do que está ao nosso redor. Às vezes, a gente pode entender também luz de um jeito meio equivocado, como uma energia. A luz é energia, ela é eletricidade. Mas eu estou querendo dizer assim, é muito comum a gente ver assim, seja a luz. Só que um monte de religião vai falar isso, seja a luz. Mas que entendimento o pessoal tem de luz? Às vezes, a gente pensa que luz é justamente ser uma pessoa iluminada, aquela pessoa que é de bem com a vida, aquela pessoa que não é para baixo, aquela pessoa que é positiva, né? E aquela pessoa que consegue, de certo modo, alegrar a vida das outras pessoas. Isso é uma pessoa iluminada, isso é uma pessoa, né, que leva a luz, né? Pode ser, de certo modo, mas é muito além disso. Até porque eu posso estar triste e ainda assim emanar a luz de Cristo, né? Eu posso não estar tão animada e ainda assim emanar a luz de Cristo. E muito além de uma energia, de uma positividade, o que é ser luz? Mas antes de ver na palavra qual é a luz que nós devemos ser, vamos tentar entender qual foi a luz que Cristo veio para ser. E aí diz lá em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso aqui é uma profecia que está lá em Isaías, que dizia que a luz se manifestaria a essas cidades, e essa luz é o próprio Cristo, e ele faz isso, logo ele se muda, né? Ele passa por essas regiões, logo após a morte de João Batista. Mas como é que Jesus manifestou essa luz quando ele passou nessas regiões? A gente pode pensar assim, ele foi lá e trouxe esclarecimento, porque ele trouxe entendimento da palavra. Pode ser, sim, realmente ele fez isso. Vai ter gente mais romântica, mais humana, que pode pensar, ele foi lá e foi justamente levar mensagens positivas, porque ele era luz, né? Ele era uma pessoa zen, ele era uma pessoa tranquila. Então, esse tipo de luz ele levava, era uma luz agradável, né? Às vezes a gente pode ter essa ideia. Não quer dizer que Jesus levava a palavra de consolação às pessoas. Isso também aconteceu. Mas a principal manifestação de luz que Jesus fez está no versículo seguinte, que diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A luz, ela não tem como fingir que está tudo bem. Esse é o principal ponto que eu queria que a gente gravasse no nosso coração hoje. A luz, ela não serve para mascarar nada. Às vezes, né, a gente pode gostar de luz. A luz tem muito poder. Estou falando de luz humana. Em ambientes de casa, hoje em dia, o que o pessoal mais preza, né? Quem assiste Irmãos à Obra. Luzes quentes, luzes amarelinhas, porque trazem mais conforto. As luzes brancas, elas trazem mais para um espaço mais profissional, sei lá o quê. Tem-se toda uma interpretação dependendo da luz que você usa. Mas, de fato, ela mostra o que está ali.
Se for um ambiente horroroso, mas você botou a luz amarelinha para ficar aconchegante, minha filha, ela vai mostrar como o ambiente é. Se você não arrumar o ambiente a partir do que a luz está mostrando, a luz não vai modificar por si só. Ela é uma... Não é denúncia, mas ela esclarece. É exatamente isso. Ela esclarece como estão as coisas. E essa é a luz de Deus. Essa é a luz que Cristo é. Nenhuma outra que é vendida por aí. É aquela que, quando faz a gente olhar para nós e quando ilumina o nosso coração e quando a gente enxerga uma coisa que a gente não estava enxergando antes, que era o nosso interior, a gente só tem uma alternativa: se arrepender. Porque a gente consegue ver, diante da luz de Cristo e de sua santidade, o quão longe estamos do reino dos céus. E por isso, a resposta que a gente tem que dar é o arrependimento. É o refletir acerca dos nossos pecados e acerca das nossas atitudes. E também, lá em João capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: mas você pode pensar, nossa, então Jesus veio só, será que para acusar todo mundo? E em João vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque já nascemos condenados. Se não fizermos nada, a gente já é condenado. E por misericórdia, esse Deus vem e nos dá uma chance, uma alternativa. Porque não, ou seja, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, Cristo veio e se manifestou por meio das suas obras, por meio das suas palavras que permanecem até hoje. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Resumindo, elas podiam continuar escondidas. A gente não faz isso? Quando temos algo que nos envergonhamos, a gente quer deixar aquilo no escuro, o mais escondido possível, para que ninguém veja, para que não seja notório. Agora, daquilo que nos orgulhamos, né? Às vezes mãe faz isso com o filho, né? Olha como meu filho é inteligente. Traga um holofote. Não estou falando que é ruim, mas é porque é uma coisa que você fica feliz. Quando você recebe uma bênção, quando você conquista alguma coisa, você compartilha aquilo com seus amigos, porque você quer que aquilo seja visto, quer que as pessoas percebam aquilo, porque aquilo é aprovado. Porque você sente que aquilo é aprovado. Mas aquilo que você sabe que é reprovado, é igual o filho que às vezes já chega com a mão para trás, né, para pedir as coisas para a mãe. Aí fala: mãe, não, deixa, porque já sei que ela vai dizer não, já sabe que vai ser reprovado. E assim somos nós com várias questões da nossa vida. E vai continuar do 19, dizendo: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Gente, olha o peso dessa palavra. Eles amaram o amor que era devido a Deus e a Cristo, aquele que morreu por eles. Eles negaram, mas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta, não tem meio termo com o Senhor. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Porque se aparecer, a luz cumpre o seu papel de revelar a verdade e aquilo vai ser reprovado, vai ser visto e claramente reprovado. E não só por Deus, não, porque o Senhor nos deu a capacidade de julgamento. E às vezes, tanto que a gente sabe o que nós queremos mostrar e o que nós não queremos mostrar. E quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí lá em João 8, no versículo 10, do 10 não, vamos ler do 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz e vida. Então Cristo já nos chama aqui para andarmos na verdade, para andarmos com as nossas obras expostas, com uma vida verdadeira,
Não como uma vida de mentira, como uma vida de falsidade, como uma vida em que eu escondo parte das coisas. Não é que você vai viver declarando tudo que você faz da tua vida para todo mundo, mas que você tenha paz no seu coração quando você tiver que prestar conta de alguma coisa. É isso que o cristão precisa ter. Não ter área proibida, né? Não ter uma área de pecado inconfessável, porque nós estamos aqui diante da igreja do Senhor justamente por isso, para que tenhamos uma postura de honra, porque somos chamados para ser filhos da luz, como o Senhor é. Então, quem me segue não anda mais nas trevas, não tem mais por que tropeçar, porque a luz já revela. Tanto que esse é um ponto que eu mais me recordo da minha conversão. Quando eu entendi que Deus realmente existia, veio na hora, assim, tipo, eu falei, caramba, então você viu tudo que eu fiz até agora? Meu Deus, que vergonha. Eu senti muita vergonha no dia da minha conversão. Essa foi a principal palavra, muita vergonha. Porque eu falei, caramba, Deus existe e Ele é santo e Ele viu tudo que eu fiz até aqui. Meu Deus, e não só, eu não consegui mais ficar em paz, porque depois daquele dia, tudo que para mim era normal, tudo que para mim era aprovado, as minhas queridas obras das trevas, os meus queridos pecados de estimação, todos os meus pensamentos equivocados, o Senhor acendeu a luz. Você não tem a opção de fechar a porta, sair e contratar uma diarista para arrumar. Você não tem. O Senhor faz parte da obra dele, com que a gente, junto com o Espírito Santo, vá limpando, vá trocando, vá mudando as coisas de lugar e vá organizando tudo a seu tempo. Luiz, a casa está pronta? Então tá nada. Quando eu acabo de arrumar uma coisa, eu mesma vou lá e desarrumo. Quando eu boto uma coisa no lugar, eu mesma vou lá e tiro do lugar. Quando o Espírito Santo conserta um negócio, eu vou lá, esbarro e quebro. E é assim a vida do cristão. A ideia é tentar manter a casa arrumada, né? Lá em casa somos eu e Paulinho só. E eu sou muito preguiçosa. É o meu pecado. Eu sou muito preguiçosa. Ele não é não. E eu, além de ser preguiçosa, eu sou muito fresca. Então, eu tenho uma crise existencial toda vez para lavar louça. Toda vez. Estou melhor, graças a Deus. Mas, Paulinho, a gente já conversou sobre isso. A gente já combinou isso lá em casa algumas vezes. Isso realmente é o que funciona, mas a minha preguiça, o meu pecado fala mais alto e eu sempre me arrependo depois. Que é, você lavar louça 4 vezes ao dia em pequenas quantidades, de acordo com cada refeição, é melhor do que você deixar tudo acumular e para lavar tudo depois. Você vai querer procrastinar cada vez mais e tudo mais. E aí, tudo bem. Mas aí eu já penso, caraca, eu vou ter que lavar a louça, depois eu não consigo. Eu lavo a louça, aí eu lavo a mão com detergente, aí eu tenho que ir no banheiro lavar a mão com sabonete. E aí, pra ficar em paz. E eu não vou pegar em qualquer coisa depois, eu tenho que esperar um tempo passar. Maluquice é maluca. É maluquice da minha cabeça. Mas eu já consigo lavar a louça. E aí, e aí o que acontece? Eu fico, não, depois eu lavo. Estou ocupada. E, de fato, às vezes eu estou na correria, e aí eu estou ocupada e tal. Vou deixando. Quando eu vejo, a louça já está do meu tamanho, porque a pia é grande, mas o espaço de secar é pequeno, então também não dá para você deixar muita louça acumular, porque senão fica o caos até das louças secando depois. E aí, como se não bastasse, toda vez que eu deixo a louça acumular, é dito e feito. Acaba a água. Aí fica uma louça do meu tamanho, lá, acumular. E essa é a obra que o Espírito Santo faz em nós, né? E Deus nos chama a diariamente, não é eu vou esperar, não é diariamente, mas, Lúlia, eu sinto que tem muita coisa na minha vida para arrumar, porque quando o Senhor acendeu essa luz em mim, eu só vi caos, eu só vi tudo de ruim dentro de mim. Eu não vi nada que pudesse ser aprovado diante de Deus. Nenhuma obra minha eu vi que poderia servir a Deus. O que eu faço? Eu tenho que mudar tudo? Vou trocar de casa? Vou trocar de corpo? Vou trocar de alma? Tenha calma. O próprio Senhor faz esse processo no tempo devido, no momento adequado, e Ele vai nos mostrar, porque
o segue, quem anda com ele, quem se torna filho da luz junto com ele, por crer em Jesus, não anda mais nas trevas. E como a gente leu lá no Salmo 1:18, lá no Salmo 18, 28, que a gente clame por isso ao Senhor: Senhor, ilumina as minhas trevas. E Ele não vai só revelar, mas com o Espírito Ele vai nos dar armas para mudar o cenário que a gente encontrar. Mas às vezes a gente fica até com medo de perguntar isso para Deus, né? Senhor, naquela área ali que eu ainda não deixei o Senhor tocar, que eu ainda não fui naquele quarto da bagunça e não quis acender a tua luz ali, que em nome de Jesus, diante dessa mensagem, que a gente possa finalmente ter coragem de falar para o Senhor: Senhor, eu não quero nem encontrar o que está lá dentro. Eu nem lembro a última vez que eu entrei naquele quarto dentro do meu coração. Eu não lembro a última vez que eu tentei consertar essa área da minha vida, financeira, matrimonial, de relacionamento, tudo que vocês possam imaginar. Mas sempre tem uma área nossa que a gente fica mais receoso de apresentar ao Senhor, porque a gente sabe que vai ser reprovado. Mas o Senhor não anuncia que vai nos dar a sua luz meramente para nos reprovar, mas para nos trazer a verdade. Porque a gente só pode agir depois que a gente tem noção do que a gente tem que fazer, de onde nós estamos, do que precisa ser mudado, do que precisa ser consertado. Então, que a gente tenha coragem para fazer essa oração: Senhor, que o Senhor venha, e onde eu não deixo o Senhor tocar, onde eu não deixo o Senhor me mostrar, onde por vezes eu faço isso com Deus, onde por vezes eu quero me fazer de cega na minha família, né, por quem eu tenho que orar, pelos meus amigos. Por vezes eu quero fingir que eu não estou vendo a perdição que eles estão vivendo, porque vai ser mais fácil de lidar. Mas, Senhor, que eu tenha a Tua coragem de olhar com a Tua luz e com o poder do Teu Espírito transformar aquele lugar, transformar aquela vida, transformar o meu relacionamento com essa pessoa, transformar essa área, Senhor. Que a gente tenha essa coragem em nome de Jesus, porque não é, de novo, para que a gente corra que nem barata. O Senhor não nos deu espírito de temor para que na luz dele a gente corra, mas é para na luz dele a gente seja esclarecido e transformado. Volta 2 versículos aí, Emma. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. E logo depois dessa passagem, Jesus anuncia que Ele é a luz do mundo e que aquele que o segue não anda mais nas trevas. Por quê? Então, esse é o entendimento. Jesus veio para os que estão na escuridão. E nós, por vezes, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas por vezes nós queremos voltar para o quarto escuro, porque é mais confortável, porque a gente quer fazer alguma coisa escondida do Senhor. Eu faço isso. Os humanos fazem isso. A gente está o tempo todo numa guerra, o Espírito querendo demonstrar, querendo fazer em nós obras, né, possíveis de serem aprovadas diante de Deus, e a nossa carne querendo fazer totalmente o contrário, e em contrapartida se esconder da presença de Deus. O povo de Israel ficava assim o tempo todo, quando a gente vê lá no Antigo Testamento. O povo clamava para ver as maravilhas de Deus, quando Deus se apresentava para falar: não, Moisés, vai você. Fala você, porque eu sei que eu vou ser reprovado nisso aí. Eu vou ser fulminado. E a gente vive nisso até hoje. Mas Jesus veio como a luz de Deus para manifestar a glória dele aqui na terra, para os que estavam nas trevas, para resgatá-los, porque essa mulher que estava nas trevas, ela foi acusada de adultério e ela seria morta nesse dia. Ela seria morta. E Jesus intervém com a sua luz. Mostra ali que ela também estava errada. Mas não só ela, mas toda a multidão que queria apedrejá-la e matá-la, pois se sentiam mais justos do que ela. Tanto que ele vai dizer: eu não te condeno. Vá e não peca mais. Porque eu sou a luz do mundo e aqueles que me seguem... Passa aí, rapidinho. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas, porque Ele nos resgata de todo perigo. Ele nos resgata
inclusive do poder das trevas, que não as internas, mas as externas, dos poderes malignos. Aquela multidão estava toda sendo guiada pelo inimigo mesmo, que é ele que usa, né, dessa questão de violência, dessa hipocrisia, da injustiça e tal, para matar aquela mulher. E Cristo vem e prevalece contra as trevas que estavam ali batalhando para tragar aquela vida naquele dia. Então ele vem para nos convidar a viver também nessa luz, mediante o seu resgate. O que a gente faz agora que a gente foi resgatado? Agora que a gente já viu como que está a nossa casa? Agora que a gente já foi salvo das trevas do nosso coração e do pecado? Vai dizer lá em Mateus 5:14. Diz assim, vamos ler até o 16. Vocês e nós também somos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Até aí. Volta. Então, olha que metáfora legal. Nessa época, não tinha luz elétrica e tinha como se fosse um alpendrezinho, uma quininha nas casas, que costumavam ser de um cômodo. Ainda mais aí onde Jesus está anunciando essa mensagem, era um povoado mais pobre. Então, geralmente, as casas eram de um cômodo, um só. Que a família fazia tudo ali, né? A cama, às vezes, era uma esteirinha que eles enrolavam durante o dia e abriam durante a noite. E a lamparina, né, ela ficava posicionada nesse alpendrezinho. E ela tinha que ficar numa posição que iluminasse toda a casa, todo o cômodo. E uma era suficiente para todos, porque era um cômodo só. E ele vai trazer justamente esse entendimento. Vocês, sendo luz, vocês não podem se esconder debaixo de uma caverna. Vocês têm que ficar no lugar de notoriedade. Ah, Lula, então o Senhor vai me dar um palco. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Vão te ver no palco. E não é isso que o Senhor está falando. Não é um lugar de destaque. Não é esse tipo de destaque humano que a luz que habita em nós precisa fazer para ser manifestada. Mas é o entendimento de que ela não pode ser escondida. As pessoas ao meu redor precisam saber que essa luz está dentro de mim. As pessoas aí fora, que a gente possa fazer essa reflexão. As pessoas reconhecem, sem você falar, que você é cristão? Que você emana a luz de Cristo? Não estou falando que você precisa andar com a Bíblia embaixo do braço, não. Mas as pessoas sabem que você é uma pessoa a quem elas podem recorrer se quiserem saber mais de Jesus, se quiserem saber mais de Deus. Por vezes eu me faço essa pergunta, Senhor, eu tenho sido essa pessoa, eu tenho sido esse tipo de testemunho. Esse é o lugar que o Senhor quer que a luz dele esteja. Não é para a gente esconder, não. Eu só chego na igreja, pá, aproveita que eu estou de sol, pá, luz de Cristo, sou a luz do mundo, aqui na igreja. Saio, tiro, uso só preto na rua, capuz. Uma metáfora, mas como temos manifestado essa luz aí fora. E aqui ele vai dizer o que é essa luz. São as boas obras, para que vejam as boas obras que vocês fazem e que as pessoas lá de fora, não está falando dos teus irmãos aqui de dentro, não. As pessoas lá de fora veem, a partir das obras que você faz, de obras de luz, elas possam ver e glorificar o Pai de vocês. As pessoas conseguem reconhecer em nossas vidas, conseguem reconhecer nesse lugar que há filhos de Deus aqui. Conseguem reconhecer no meu trabalho que eu sou luz, muito além de uma luz, porque eu sei que sou uma pessoa pacífica.
Mas eu sou a luz que, como Cristo foi, chamou ao arrependimento? Eu sou a luz que, como Cristo foi, não teve parte com as trevas, porque Deus já separou luz e trevas desde lá do princípio? Eu tenho sido essa luz ou não? Eu estou queimada. Só a luzinha queimada. Continuando. Lá em Efésios 5, versículo 8, vai dizer: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir, ou seja, buscar cada vez mais em Deus o que é agradável ao Senhor. Isso é ser filho da luz. Essa é a luz que nós precisamos manifestar. Essa é a luz que Cristo veio mostrar a nós. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Quando somos, por vezes, questionados aí fora, nos apresentam alguns dilemas, até no meio de trabalho e tudo mais. Um conchavo no trabalho que vai ser esquisito, quando se reúnem para falar mal de alguém. Isso é uma obra das trevas. Qual tem sido a minha postura diante disso? Eu estou indo junto? Ou eu reprovo? Não preciso falar, vocês vão para o inferno porque vocês estão fazendo fofoca. Não preciso fazer isso. Mas falar, não gosto de me envolver nessas coisas, não. Às vezes essas atitudes de se permanecer honesto, de se permanecer, ainda que sem amigos, ainda que sem os companheiros do trabalho, do conchavo e tudo mais, mas se manter fiel ao Senhor, sem participar das obras infrutíferas das trevas, porque você é a luz, isso já é notório para as pessoas, para elas refletirem até sobre elas mesmas. Porque lembra, a luz que você está levando não é tua, é dele. E, por vezes, quando as pessoas veem uma postura notável dessa forma, que é uma postura crística, elas começam a refletir sobre elas mesmas. E assim, a luz de Cristo já vai alcançando mais uma pessoa. E vai continuar dizendo, porque isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo vem, nos ilumina e nos traz vida, nos traz consciência do pecado, da justiça e do juízo. E continua dizendo, portanto, tenham cuidado. Olha só, gente, essa é muito sério. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, porque muitos vão pensar, aceitei Jesus, Jesus é fé. Então, fé é fé. E minha vida é outra coisa. Deus não vai estar se preocupando com coisas carnais, sendo que em nenhum momento a palavra dele vai dar liberdade para alguma coisa desse tipo. Vai só anunciar como se nos voltarmos a sempre a nos rendermos aos nossos vícios e aos nossos desejos carnais, vai mostrar só que a gente vai estar voltando ao cativeiro de onde ele nos resgatou. Mas a palavra nos traz uma chamada para uma vida diferente e diz... tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não vivam como os tolos, mas como os sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas devem se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros. Isso é ser filho da luz, é suportar o teu irmão. É não desistir do teu... Olha só, luz eu achei que ia ser uma coisa muito mais fácil. Eu sou luz, eu sou uma pessoa tranquila, não me dá não... O buraco é muito mais embaixo. E lá em João, em 1 João, capítulo 1, vai dizer exatamente o que cantamos no louvor. No versículo 5, diz:
a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é a luz. E quando Cristo anuncia que Ele é a luz do mundo, Ele está confirmando mais uma vez a sua divindade. Ele era homem, mas era Deus, o qual escolheu desfazer-se de sua glória, habitar entre nós e pagar por todos os nossos pecados, para que a gente continuasse vivendo como se Ele não existisse? Para que a gente continuasse vivendo nas trevas de onde Ele nos resgatou? Não. Mas Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E lá em 1 João capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Ou seja, nunca conheceu o Senhor. Nunca conheceu. Isso é muito sério. Porque o que mais a gente ouve é história de briga dentro de igreja, porque irmão não suporta irmão. Então são igreja mesmo? Será? Porque a palavra acusa que aquele que odeia o seu irmão nas trevas está até agora. E assim não conheceu o seu Senhor. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso é muito sério. Então, a palavra já nos traz exemplos práticos do que é andar na luz. É andar em justiça, é andar em retidão, é andar com a verdade, é andar sem se misturar com obras infrutíferas das trevas, é andar anunciando que o reino de Deus está vindo e que é necessário arrependimento, é andar confirmando que eu sou pecadora, confirmando que eu não mereci essa graça que me alcançou, mas por graça imerecida, o Senhor veio e me trouxe essa luz, e me trouxe vida, e me trouxe redenção. E assim, manifestar as obras da luz, que são muito além de obras na igreja, mas manifestar essas obras dentro da nossa família, manifestar essas obras de luz dentro do nosso trabalho. Quando a gente está no mercado, numa mercearia, quando a gente está andando na rua e vê alguém que precisa de ajuda. Temos estado disponíveis para manifestar as obras de luz do Senhor? E aí, além disso, eu preciso reconhecer que sou pecador, eu preciso andar em justiça, em honestidade, e também eu preciso amar o meu irmão. Se eu deixo de cumprir algum desses pontos, eu não estou na luz. Eu estou nas trevas. E aí você pode pensar, Lula, em algum desses eu falho. E eu também. E aí, o que a gente faz? A gente ora de novo ao Senhor. Senhor, como estava lá no Salmo 18. Vem até mim e ilumina as minhas trevas. Me convença do meu pecado. Vê se tem um salmo, acho que é o 118, que fala: vê se há em mim, se há algum caminho mau. Vê se há em mim, porque nem para isso eu sirvo, para identificar o que tem de errado na minha vida. Mas que o Senhor venha com a tua maravilhosa luz, a que me salvou um dia, e que ela continue a transformar aquilo que por vezes eu resisto que seja transformado. E aí você pode pensar, tudo bem, então o Espírito Santo vai me ajudar, né, a caminhar nisso, nessa luz, a ter forças para lutar contra o pecado, contra as obras das trevas, contra as trevas do meu coração. E para que tudo isso?
há uma recompensa. Ou se há. Que está lá em Apocalipse 21, capítulo 3, e diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, ou com os homens, né? Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aí lá no 23 vai dizer: a cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que privilégio teremos de adentrar completamente nessa luz que é Cristo, nessa luz que vai nos pegar no colo e nos enxugar todas as lágrimas que derramamos aqui em prol do Evangelho, em prol desse amor por Cristo. E ali teremos a recompensa, que é um prêmio imerecido, pois foi conquistado mediante a graça de Cristo em morrer no nosso lugar também. E assim, que essa luz de Cristo, que a gente possa sair daqui com um entendimento mais aprofundado sobre isso e não esconder mais, né? Que a gente não esconda mais a luz que somos, pois Ele falou: vocês são a luz do mundo. Que a gente não se esconda mais para manifestar o reino de Deus aonde precisa ser manifestado. Que a gente seja, de fato, as candeias posicionadas adequadamente em cada uma das casas. E que a gente leve as obras da luz, como filhos da luz. E a gente pode pensar assim: mas eu sou tão falho, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Você vai. Cristo, Ele falou: aquele que me segue não anda mais em trevas, anda em luz e não tropeça. Ele que vai estar mostrando, Ele que vai estar guiando. Então, que a gente tenha sempre a consciência de retornar ao Senhor e falar: Jesus, me ajuda, me ilumina, que direção que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer para que eu não envergonhe o seu nome. Amém?